Meus queridos irmãos, minhas irmãs, hoje nós vemos o próprio Senhor a explicar a parábola do joio e do trigo. Uma das parábolas que nosso Senhor explicou, mostrou o sentido primeiro. A partir daqui, se começou na igreja a interpretação das perícopes, de todos os ditos, das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Nada nos 73 livros das Sagradas Escrituras é por acaso. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem um sentido. Existe por trás de tudo aquilo ali uma mensagem de amor, uma exortação. Existe por trás de toda a palavra de Deus um caminho a ser traçado para indicar os cristãos de hoje o rumo que devem tomar na vida. A palavra de Deus nas Sagradas Escrituras, na relação com o Novo e o Antigo Testamento, é o homem sendo ali conduzido por Deus, olhando a história do povo de Deus, vivendo o momento presente, na perspectiva do futuro da sua salvação. Olhem que os apóstolos pedem: Senhor, explica-nos a parábola do joio e do trigo. E vejam que cada pedaço tem uma razão, cada pedaço tem um sentido. Essa explicação que nosso Senhor aqui deixa para nós, para a posteridade, é uma explicação tão pontual que só e unicamente reforça a realidade do céu e do inferno, a realidade da vida aqui no mundo, onde haveremos de verdade de sermos resgatados por Deus para uma vida plena, para aquilo que nós chamamos de vida eterna, para vivermos eternamente em Deus. Só que quando nós olhamos esse texto aqui, nós vemos que esse texto, ele de verdade, ao nos mostrar a realidade do céu e do inferno, ele nos deixa muito claro que nós estamos em meio a uma guerra espiritual, entre sermos de Deus e não sermos de Deus, entre estarmos em Deus e não estarmos em Deus, entre sermos dóceis à ação de Deus e sermos egoístas segundo a nossa medida. Vejam, minha gente, que a salvação não é coisa pequena. Não se salva quem não tem compromisso com Deus. Não se salva quem não tem responsabilidade com Deus. Olhem a lamentação de Moisés, um povo de cabeça dura. Quando será que as pessoas vão entender que estão passando? Quando será que as pessoas vão compreender que devem colocar o joelho no chão, que devem endireitar o caminho, que devem assumir o compromisso de estar em Deus? Olha, eu estou observando vocês hoje aqui na igreja e vou comparar com uma coisa que eu vi hoje na cidade. Um dos nossos irmãos está internado e muitas pessoas colocando assim nos status de WhatsApp: vamos fazer uma corrente de oração.
Corrente de oração é joelho no chão, viu? O que é que adianta estatuar alguma coisa, colocar ali nos status, mas não rezar? Quantas pessoas vocês viram? Porque eu conheço praticamente todo mundo na paróquia, sei quem reza, quem não reza, para isso, graças a Deus, sou um pastor zeloso, e vi tanta gente colocando ali no status: vamos fazer uma corrente de oração, vamos rezar, meu irmão, o Senhor vai tirar dessa. Sim, a gente crê, mas status de WhatsApp não é oração. Não é. Partilhar coisas nos status é só simplesmente título de conhecimento. Oração se faz aqui. Aqui se reza, se coloca o joelho no chão, se intercede. Vejam como as pessoas brincam com coisa séria. De verdade, qualquer pessoa que esteja internada precisa de oração para obter saúde, e principalmente dessa doença traiçoeira, tão infeliz. Mas precisa mesmo de oração. Eu não sei vocês se já venceram alguma grande barreira com oração. Eu já venci. Já venci, graças a Deus, barreiras através da oração. Graças a Deus ainda não foi dentro da minha casa, da minha família, nenhum problema tão grande de saúde. Mas quantas vezes passei horas e horas rezando, ou todos os dias pegando aqueles 15 minutos, aqueles 20 minutos, ali dizendo: isso daqui, esse tempo é o tempo de interceder por esse objetivo aqui. E conseguir de verdade a graça. Minha gente, olha, eu dizia a uma pessoa na paróquia hoje que eu quero tanto bem, a gente falando sobre isso mesmo, né? Eu dizia à pessoa assim: tem gente que mesmo passando por dificuldades, não se converte, não abre o coração, não muda de vida. Pode ver o outro ali sofrendo, mas é incapaz de se colocar na situação do outro. Somos cristãos, participamos de um único corpo. A nossa responsabilidade com o outro não é simplesmente de dizer assim quando alguém morre: fulano, meus sentimentos. Ou, um pouco mais grotesco, meus pêsames. Não. A nossa responsabilidade com aquele outro que está sofrendo, mesmo de longe, nós temos a obrigação de rezar, de dizer: Senhor, tem misericórdia. Eu vou rezar essa dezena do terço, nessa intenção. Eu vou rezar o ofício da Imaculada, pedindo a Deus, a Nossa Senhora, nessa intenção. Esse meu irmão que está internado, eu vou rezar um Salmo 50 de joelhos, pedindo a Deus a cura. Eu vou comungar a Eucaristia e pedir ao bom Deus que me proteja. A vida de oração, meus irmãos, é muito mais do que essa vida leviana que nós vemos as pessoas viverem. Não podemos brincar com a vida. Não sabemos quanto tempo mais temos. Não sabemos quando será o término da nossa existência. Vamos rezar. Assumir o compromisso da fé, de rezarmos uns pelos outros, de rezarmos uns pelos outros, e enxergarmos nas dificuldades um grande momento de conversão.
e enxergarmos na dificuldade um momento de nos aproximarmos de Deus e nos sentirmos responsáveis uns pelos outros, rezando, intercedendo, pedindo ao Senhor, o bom Deus, que nos mantenha de pé na hora dos problemas e das grandes dificuldades. Vejam que nós estamos de verdade em um dos tempos mais difíceis da história da humanidade. Um vírus ceifador que destrói, que mata e que revela a nós a impotência do homem diante desses problemas. Não podemos de modo algum ter o coração duro. Você não tenha o coração duro. Seja alguém do coração dócil. Aí você pode dizer assim: mas padre, veja bem, eu não tenho o coração duro. Quando você tem preguiça de rezar, de mudar de vida, que não se sente responsável espiritualmente pelo outro, você tem o coração duro. Porque ter o coração dócil não é só ajudar o outro, não, materialmente, com trabalho braçal, talvez. Mas ter o coração dócil, principalmente, é aprender a rezar pelo outro. Eu já falei para vocês aqui uma vez, e eu torno a repetir. Raramente eu peço alguma coisa a Deus para mim. Rarissimamente. Eu costumo dizer, nos meus momentos de oração assim, que não importuno a Deus com a minha vida. Mas, tantas vezes, eu bato na porta de Nosso Senhor, ao contemplar a dor do outro. Um dia, eu me choquei lá na minha capelinha, porque estava eu rezando por uma pessoa que eu sei que destrói a igreja, que destrói o padre, que facilmente fala mal da igreja, fala mal do sacerdócio, e eu me peguei ali de joelhos rezando e pedindo ao Senhor, o bom Deus, que tivesse misericórdia ali. E aí eu olhava uma imagem de São João Maria Vianney que eu tenho na minha casa, e eu dizia assim: mas é danado, né? Ser padre é isso mesmo. É começar a enxergar a vida com um olhar de fé. Não é fácil, mas é preciso. Bem assim são vocês. É preciso começar a olhar o sofrimento e a dor do outro, porque de repente esse sofrimento, em um piscar de olhos, pode adentrar a tua casa. Na primeira leitura de hoje, nós vemos Moisés dizendo uma coisa escandalosa a Nosso Senhor. Moisés retratando Deus. Olha o que ele diz: Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco, embora este povo de cabeça dura, perdoa as nossas culpas, os nossos pecados, e acolhe-nos como propriedade tua. E mais, o Senhor passa diante de Moisés proclamando assim: o Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel, que conserva misericórdia por 1000 gerações e perdoa nossas culpas, rebeldias e pecados. Olha como Deus se apresenta. Olha o que Moisés diz. Ou seja, existe uma comunhão
entre o Deus que se revela a Moisés e o que Moisés revela a Deus. Deus diz a Moisés: eu sou misericordioso, eu sou clemente, eu sou piedoso com vocês, eu tenho piedade de vocês. Me peçam, se aproximem, façam o meu gosto, façam a minha vontade. E Moisés, ao contemplar a ação de Deus, diz: Senhor, eu sou um homem bom, eu te temo. Se eu gozo do teu favor, peço-te, caminha conosco. Ou seja, Moisés diz assim: Senhor, se eu estou contigo, nada me falta. Se eu caminho com a tua presença, nada me falta. Se tu estás comigo, Senhor, isso me basta. Só que, Senhor, eu te peço uma coisa: se eu gozo do teu favor, pelo que eu sou, esteja aqui, do meu ladinho. Esse povo tem a cabeça dura, mas eu sou fiel a ti. Esse povo não reza, mas eu rezo por eles. Esse povo não oferece sacrifícios, mas eu ofereço sacrifícios. Moisés está dizendo a Deus: e trata esse povo todo como propriedade tua. Olha, meus queridos irmãos e minhas irmãs, aqui é praticamente um retiro espiritual. A consciência de que nós não estamos sozinhos. A consciência de que nós estamos em Deus, com Deus, caminhamos por Deus. E aqui nós começamos a usufruir dessa bondade tão grandiosa de Deus, que é tão bom, que vê o sofrimento do homem, que se compadece do homem, mas que permite que o homem passe por dificuldades, para que o amor seja provado como ouro no crisol, para que o homem tire as impurezas e seja ele totalmente de Deus. Oh, meus irmãos, como é gostoso ser de Deus. Oh, meus irmãos, como é bom vivermos totalmente em Deus, com a consciência tranquila de que lutamos para fazer a vontade de Deus, apesar dos nossos pecados, das nossas misérias, das nossas limitações, mas com a consciência de que nada nem ninguém é mais importante e ocupa mais o nosso coração do que esse Deus que é bondoso. E não é bondoso agora não, é bondoso, é paciente, é maravilhoso por 1000 gerações. Ele quem diz que conserva a misericórdia por 1000 gerações. Davi, ao contemplar essa bondade de Deus, ao contemplar de verdade esse Deus que é todo misericórdia, Davi vai cantar a mesma coisa, mas Davi completa mais um pouquinho, e Davi diz assim: olha, ele é tão bom, ele é indulgente, ele é favorável. E o mais importante, minha gente, isso Davi dizendo, o mais importante, não nos trata como exigem nossas faltas, ou seja, o nosso Deus não é justiceiro, é todo bondade. Não nos trata como merecíamos ser tratados, com indiferença, com preguiça, com deslealdade, com infidelidade, com desonradez, muitas vezes colocando Deus em último lugar na nossa vida. E Ele não nos trata assim, não nos trata como exigem as nossas faltas. Aquele povo ali,
começou a entender que o sentido da vida estava em Deus, tanto que Deus viu que eles cresceram tanto na amizade com Ele, que Deus disse: agora está na hora de enviar o meu filho para eles de verdade me conhecerem como eu sou. Até então o homem não conhecia a face de Deus, a bondade de Deus divina que se faz humana. O homem não conhecia Deus assim. E Deus vem ao encontro do homem, e Moisés aqui esmiuça isso bem, ao dizer que o Senhor aqui tem consideração por aqueles que andam no caminho reto. E Davi, terminando o seu salmo, Davi assim diz: olha que coisa impressionante. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem. Ou seja, nós não deveríamos ter medo da morte, não deveríamos ter medo do Covid-19, não deveríamos ter medo de adoecer. Talvez alguns de ficar pobre, outros tantos de não ser feliz. Mas o grande medo que nós deveríamos ter no coração era o medo de perder o Senhor, de tratar a Deus como um compadre nosso. E são tantos que tratam Deus assim, que tratam Deus de qualquer modo, de qualquer jeito, como uma ideia. É por isso, minha gente, que esse mundo está tão bagunçado. É por isso que essa bagunça tão grande aí fora. E cada dia mais nós vemos os valores se perdendo, a credibilidade se esvaindo, a desesperança batendo nos corações, e o homem cada vez mais deixando de ser imagem e semelhança de Deus, e sendo imagem e semelhança de Satanás. Somos nós, os batizados, os escolhidos, os agraciados do amor de Deus, que devemos todos os dias tomar consciência: Deus me quer de joelhos, vou eu rezar. Deus me escolheu para interceder por esse mundo depravado, vou eu rezar. Deus me escolheu para que eu seja dele e eu vou honrar. Deus me escolheu para que eu caminhe com ele e assim eu quero caminhar. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, mas o salmista ainda diz uma coisa, mais uma vez, completando o pensamento de Moisés: o Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso, é compassivo, não fica repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente rancor. Não existe rancor em Deus. Não existe de modo algum rancor em nosso Senhor. Por quê? Porque Ele é todo bondade. O que isso quer dizer? Que você não tem que ter medo de colocar o joelho no chão, interceder e rezar e pedir e agradecer e louvar e bendizer o nome de Deus. Que nós possamos, queridos irmãos, dilatarmos o nosso coração e deixarmos Deus verdadeiramente fixar morada na nossa consciência, no nosso coração, na nossa vida. Basta de pensarmos Deus como uma ideia. Está na hora de tratá-lo verdadeiramente como Deus, não distante,
mais amigo, não cúmplice dos meus erros, mas alguém que me orienta, que me ajuda todos os dias a segui-lo e a ganhá-lo como penhor de eternidade. Vamos ficar de pé e vamos elevar ao Senhor, o bom Deus, os nossos pedidos, as nossas preces.